Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim crucial do direito administrativo, os princípios do processo administrativo. Vamos tentar entender juntos quais são esses pilares, né? Aquilo que guia a administração pública quando ela vai, sei lá, organizar um processo, conceder um direito ou até revisar uma decisão que afeta a vida da gente. São regras fundamentais para garantir que tudo seja justo, que a lei seja respeitada, sabe? A base está lá na Constituição Federal, no artigo 37, e também, claro, na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Exato. É. Esses princípios, eles funcionam como se fossem guias e, ao mesmo tempo, limites para o poder do Estado. Eles garantem que o processo não seja arbitrário, né? E que os direitos de quem está ali, do administrado, sejam protegidos. A nossa conversa hoje vai focar naqueles mais relevantes mesmo. Certo. Então vamos desempacotar isso aí. Começando pelo começo mesmo. O que define um princípio nesse contexto? Por que eles são tão vitais assim? Olha, princípios são como mandamentos centrais, sabe? A base de todo o sistema. No processo administrativo, eles que asseguram o devido processo legal, a justiça das decisões, eles servem para interpretar as normas, para preencher alguma lacuna que a lei deixou e, principalmente, para limitar como o Estado age. Dizem como a administração deve agir. Faz sentido. Entendi. E quais seriam, então, aqueles princípios que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua? Talvez começar por aqueles que estão lá na Constituição, no artigo 37, que você mencionou. Perfeito. É o famoso, né? O famoso acrônimo LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma olhada em cada um. Ótimo. Vamos lá. Primeiro, a legalidade. Esse é a base de tudo mesmo. Mesmo, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite ou determina. É bem diferente da gente, né? Nós, cidadãos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Para a administração, a lógica é inversa. Só com autorização legal. Uhum. Ou seja, sem lei, nada feito pela administração. Exatamente. Depois vem a impessoalidade. A atuação do agente público tem que ser neutra. O foco é o interesse público e não as pessoas envolvidas. Isso quer dizer, sem favorecer amigos, sem perseguir inimigos, sabe? Tratar todo mundo que está na mesma situação de forma igual. A finalidade tem que ser pública. Certo. Nada de carteirada ou privilégio. Isso. Aí temos a moralidade. Não basta só cumprir a lei formalmente. A ação administrativa tem que ser ética, honesta, de boa fé. Exige uma conduta proba do administrador. Não é só legalidade, é decência, honestidade no trato da coisa pública. É a publicidade. A regra geral é que os atos da administração têm que ser transparentes, abertos ao conhecimento de todo mundo, dos interessados e do público em geral. Isso é essencial por controle, né? Para a gente poder fiscalizar. Claro, existem exceções, casos de sigilo previstos em lei, mas a regra é a transparência. Certo, para a gente saber o que está acontecendo. E o último do LIMP? Eficiência. Esse foi incluído depois, né, pela emenda 19. Exige que a administração busque os melhores resultados possíveis e, com agilidade, com economia de recursos, a ideia é ter uma gestão pública que funcione bem, sem desperdício, sem aquela burocracia que só emperra, sabe? Prestar o serviço da melhor forma. O LIMP é realmente a base, né? Bem claro. Mas e a Lei 9.784 de 99? Você disse que ela detalha mais alguns princípios, certo? Quais que se destacam mais ali? Sim, ela aprofunda vários desses e traz outros que são muito importantes na prática do processo administrativo. Por exemplo, a motivação. A motivação, isso é fundamental. Muito. As decisões administrativas, principalmente as que afetam direitos, precisam ser fundamentadas. Tem que explicar as razões de fato e de direito que levaram àquela decisão. O artigo 50 dessa lei é bem claro sobre quando a motivação é obrigatória. E a falta dela, né, pode levar à anulação do ato. Como é que a pessoa vai se defender se não sabe o porquê da decisão? Verdade. Fica impossível. E o que mais? O contraditório e a ampla defesa são garantias que vêm lá da Constituição, do artigo 5º, mas a lei do processo administrativo reforça demais. Quer dizer,
O interessado no processo tem o direito de saber o que está acontecendo, de se manifestar sobre tudo, de apresentar provas, de argumentar, enfim, de se defender de forma completa antes que uma decisão seja tomada contra ele. Essencial para a justiça do processo. Aí temos também a razoabilidade e a proporcionalidade. São dois princípios que andam juntos. As decisões e as medidas tomadas pela administração precisam ser lógicas, equilibradas, adequadas à situação. Sem exageros, sem medidas desnecessárias, a ação tem que ser necessária para atingir o objetivo público e tem que ser proporcional. Ou seja, o meio usado tem que ser compatível com o fim que se busca, não pode ser excessivo. Entendi. Bom senso, né? Equilíbrio. Exato. E tem a segurança jurídica. Esse princípio busca proteger a confiança do cidadão nas ações do Estado e dar estabilidade para as relações jurídicas. Evitar que a administração mude de ideia toda hora, desfaça atos do nada ou aplique uma nova interpretação para trás, prejudicando quem agiu de boa-fé com base na regra antiga. Protege situações já consolidadas. Isso dá uma previsibilidade, né? É importante. Fundamental. Isso tudo me faz pensar numa coisa. E a busca pela verdade. No processo administrativo, isso funciona diferente do processo na justiça comum. Sim, sim. Esse é um ponto muito importante e que diferencia bastante. O princípio da verdade material ou verdade real. A administração pública tem o dever de buscar os fatos exatamente como eles aconteceram na realidade. Ela não fica limitada só ao que as partes trazem para o processo. Ela pode e muitas vezes deve investigar por conta própria, produzir provas de ofício, ir atrás da informação para descobrir o que realmente ocorreu. Ah, interessante. Então não é só o que está no papel que vale. Não. Diferente do processo judicial, que muitas vezes trabalha com a chamada verdade formal, que é aquela que resulta do que as partes conseguiram provar nos autos, no processo administrativo, a busca é pela verdade material, real, o que de fato aconteceu, que alguns chamam também de informalismo. Formalismo moderado, como assim? Quer dizer o seguinte, claro que existem formas, procedimentos a serem seguidos. Isso é necessário para organizar o processo, para dar segurança jurídica, para documentar tudo direitinho. Mas não se exige um rigor formal excessivo. A forma não pode ser um fim em si mesma, a ponto de prejudicar a busca pela verdade material, ou a eficiência, ou o próprio direito do cidadão de participar. A própria Lei 9784 fala em simplicidade das formas, em aproveitar atos que tenham pequenos defeitos, mas que atingiram a finalidade. O foco é mais no conteúdo, no objetivo, do que numa formalidade exagerada. Então, não é para ser um labirinto de regras que ninguém entende. A ideia não é essa, não. A forma existe para ajudar, para garantir direitos, e não para complicar ou impedir que se chegue a uma decisão justa e eficiente. É um equilíbrio. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir tudo isso, esses princípios todos, o limpe, a motivação, contraditório, razoabilidade, segurança jurídica, verdade material, formalismo moderado, eles são, no fundo, as garantias, né? Garantias de que a máquina pública vai funcionar de um jeito justo, transparente, eficiente, sempre dentro da lei e, principalmente, respeitando o cidadão. É isso, exatamente isso. São como salvaguardas contra o arbítrio, contra decisões injustas ou ilegais. São a espinha dorsal de um Estado de direito na esfera administrativa. E talvez um último ponto para a gente pensar, né? Como esses princípios todos conversam entre si? Porque, às vezes, num caso concreto, pode parecer que um princípio bate de frente com o outro. Por exemplo, a publicidade e a necessidade de sigilo em algumas informações sensíveis, como dados pessoais. Ou a eficiência e a necessidade de ouvir todas as partes com calma no contraditório. Verdade. Como resolver isso? A chave está na ponderação, na harmonização. O aplicador do direito, o gestor público, tem que analisar o caso concreto e tentar aplicar os princípios de forma equilibrada, buscando sempre o interesse público maior, mas sem anular os direitos fundamentais das pessoas. Não é uma fórmula matemática, é um exercício de balanceamento constante. Fica aí talvez a reflexão sobre como essa balança é calibrada no dia a dia da administração pública. Excelente colocação. Realmente dá o que pensar.
Bom, esperamos que essa nossa conversa de hoje tenha ajudado a clarear um pouco mais esses importantíssimos princípios do processo administrativo. Continue acompanhando a gente aqui no Concurseja para as próximas aulas e não deixe de conferir também nossos outros cursos e materiais preparados para ajudar na sua jornada. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!